Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 5 de agosto, nós estamos recebendo com muito prazer a reitora da Universidade Santa Cecília, professora doutora Silvia Ângela Teixeira Penteado, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Fernando de Maria. Vamos conhecer agora as manchetes dos jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: moradia e transporte vão nortear o plano diretor. Na Folha de São Paulo, a apreensão de celular em prisões de São Paulo aumenta em 27%. No Estadão, Ministério Público negocia delação para apurar propina em cartel. No semanal Boc News, direitos autorais, repertório de novas regras. No Santa Portal, trecho de Serra da Anchieta ficará fechado para manutenção. No G1 Santos e região, homem é baleado em tentativa de roubo na Imigrantes. No portal da UOL, Brasil não contabilizou 130 mil homicídios em 15 anos, diz estudo. E a revista Veja traz na capa: pesquisa exclusiva, assassinos ao volante. As mortes no trânsito no Brasil já superaram os crimes de homicídio. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, e neste dia de volta às aulas, nada mais indicado do que falarmos de educação. Dos avanços e desafios deste setor, que não deveria ser apenas prioridade de governos, mas, isto sim, a razão de ser de todos os governos, em todos os níveis, o tempo todo. Afinal, educação é como se fosse o maior patrimônio que um cidadão pode dispor, pode ter na vida. E por isso é absolutamente fundamental, é um imperativo na vida de todos. Educação é isto. E no programa de hoje nós vamos falar muito sobre esse tema com a professora doutora Silvia Ângela Teixeira Penteado, reitora da Universidade Santa Cecília e com muita experiência neste setor. Mas vamos falar também do ensino superior, dos avanços, das conquistas, das ações e iniciativas de instituições como a Unisanta. Mas tudo isso assim que a Paula Paparelli nos trouxer as informações todas a respeito da previsão do tempo e também do movimento de balsas e estradas. Paula. Chico, depois de um fim de semana de muito sol e calor, a previsão para esta segunda-feira, dia 5 de agosto, é de chuva. Por causa da entrada de uma frente fria, a temperatura baixou um pouco se comparada a sábado e domingo e varia entre 18 e 24 graus em Santos. E a tábua das marés? As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito lento na chegada a São Paulo entre os quilômetros 13 e 10 e 16 ao 15. Na descida da Serra, por medida de segurança devido à forte neblina, a Ecovias implantou a Operação Comboio. No sistema Anchieta Imigrantes está em vigor a Operação 5x5, com as pistas norte da Anchieta Imigrantes para quem vai sentido São Paulo e as pistas sul da Anchieta Imigrantes são utilizadas para quem vem sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam tráfego normal até o momento. E as balsas, a travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações, o tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8 horas e 10 minutos, este é o Jornal em Foque. Participe questionando os nossos convidados de hoje. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida.
Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Bálsamo Sucupira. Alívio imediato de dores de coluna, musculares, artrite e contusões. Bálsamo Sucupira. Em todas as farmácias Poupa Farma. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 5 de agosto. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, a reitora da Universidade Santa Cecília, professora doutora Silvia Ângela Teixeira Penteado, e também o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Fernando de Maria. E nós vamos iniciar essa entrevista, professora Silvia. Eu gostaria de questioná-la inicialmente, em primeiro lugar, agradecendo muito a sua presença aqui no programa, tá certo? E questioná-la a respeito de educação no Brasil. A educação no Brasil tem registrado avanços importantes, mas também tem inúmeros desafios. Eu queria lhe colocar inicialmente o seguinte, professor. O que na sua avaliação, como uma educadora tão experiente, enfim, reitora de uma das principais universidades do Brasil, como é que a senhora encara o problema da educação? O que é que falta para a educação pública no Brasil? Gestão, recursos ou ambos? Bom dia, muito obrigado pela presença. Muito obrigada, bom dia, Chico, Fernando de Maria, Paula. É um privilégio estarmos aqui, reiniciando o semestre, tratando de um assunto assim apaixonante, que é a educação. Apaixonante e ao mesmo tempo desafiador, porque na verdade, ao longo de toda a nossa história, nós estamos vivendo alguns desmandos, algumas políticas públicas não implementadas, alguma desintegração em nível de governos municipal, estadual, federal e principalmente o estímulo à figura, à mola propulsora de tudo isso que é o professor. Então, na verdade, os tempos mudaram, mas a sala de aula continua a mesma. Eu acredito que o último IDHM, que foi recentemente publicado, ainda no final desse mês, do mês passado, mostrou o seguinte, que, por exemplo, na região metropolitana, nós tivemos índices, subíndices que avançaram, como o caso de longevidade, saúde, e sempre educação é o último da lista. Mas mesmo sendo o último da lista, nós tivemos avanços. Avançamos. Nós avançamos. Nós tivemos Santos, inclusive. Em Santos, inclusive, Santos hoje ocupa a terceira colocação, né, da lista. Isso denota porque, além de nós termos tido uma mudança na metodologia, porque antes os pesquisadores davam empenho maior à questão da quantidade da escolaridade. E hoje nós estamos querendo ver a permanência da criança na escola, porque isso que é o nosso desafio. Hoje foi publicado num jornal de grande repercussão que de 4 alunos que estão matriculados, de 5 alunos matriculados, apenas 4 conseguem concluir o ensino fundamental. Isso realmente essa relação díspare acontece por quê? Porque o aluno não se sente motivado, atraído para ir para o ensino básico.
E todos esses investimentos que nós temos também, por exemplo, esse investimento é no ensino superior, da ordem de 0,9%. Hoje o PIB investe-se 5,6%, que é um PIB baixo comparado com outros países, por exemplo, Coreia do Sul, onde houve um grande avanço de educação. Mas também há uma coisa importante, você que está aí também pode me ajudar a pensar, nós temos uma carência fundamental de vocações para o magistério. Foi publicado também. Mas, veja, Chico, foi publicado hoje no Estadão que de 5 professores, a ausência do professor na sala de aula, nós temos uma ausência muito grande. Por quê? Hoje, o professor que faz licenciatura, ele é disputado com tantas outras profissões, por exemplo, hoje engenharia, economia, medicina, hoje disputam a preferência desse professor. Segundo, o estímulo que esse professor recebe foi comprovado no último relatório do ICDE, que o professor brasileiro recebe 50% a menos que as grandes regiões, enfim, que os grandes continentes. Isso, se a gente colocar que, fora a questão do salário, nós temos um desatrativo que é a estrutura em si da escola. Hoje a questão da violência, da segurança com a figura do professor, professores apanham na sala de aula, a própria nucleação da família faz com que a postura ética do professor, que antes era uma autoridade, que era uma figura respeitada, né? Tudo isso concorre e corrobora para que haja essa questão basal do ensino médio. E, consequentemente, isso leva até à evasão, porque, evidentemente, sem segurança, correndo riscos de serem agredidos, os professores também não vão se submeter a esse tipo de coisa. Professor Fernando de Maria, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, professora Silvia, Paula, telespectadores. Então, inclusive, até dentro dessa uma pesquisa também feita pelo Ministério da Educação, referente justamente o que a professora disse. Hoje, o professor brasileiro é, em geral, mulher, que tem entre 30 e 50 anos, veio de uma família de baixa ou média renda, né? A maioria, 78%, trabalha em uma única escola. E boa parte dos docentes reclamam do salário, né, e das condições dessas escolas, mas não da própria formação, né? Então, exatamente essa questão da falta de estímulos, né? Hoje o piso salarial é de R$ 1.567. Verdade. Né? Então, algo em torno de 2 salários mínimos e meio. Não é efetivamente, ou então o professor tem que ter jornada dupla ou tripla, muitas vezes. Né? É o que acontece, Chico. O que nós podemos perceber também nos concursos para docentes, principalmente no ensino básico ou ainda no ensino médio, nós estamos colocando professores que são oriundos das carreiras, por exemplo, de engenharia, de economia, em áreas básicas como física, matemática. Não há professor de física, não há professor de matemática. A senhora sabe que levantamento é publicado hoje nos jornais, o Estado de São Paulo publicou hoje uma matéria muito importante, é até chocante essa matéria, porque revela o seguinte: dados da própria Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, estamos falando de São Paulo, registra uma falta de 50 mil professores no ensino público. Cerca de quase 50 mil professores. Esse é o número de professores que faltam em São Paulo, dos quais 10 mil, professora Silvia, de matemática. Então, veja, nós temos diversas turmas hoje de escolas públicas do Estado sem aulas de matemática, sem aula de português. Quer dizer, é um quadro terrível. Isso nós estamos falando do estado mais rico da federação. Muitas vezes, professores, recentemente o professor Celso Volpe chegou do Projeto Rondon, né? Junto com o professor Daniel, e lá foram em cidades do interior do Pará mesmo, onde professores teriam que andar 5 horas para conseguir chegar à sua escola de origem, onde ele lá reunia diversas classes, porque ali ele poderia reunir alunos de primeiro, segundo e terceira série do ensino fundamental. Então, que formação essa criança recebe? E há ainda uma defasagem daquilo que ela encontra em sala de aula. Hoje a criança nasce numa era digital, nós sabemos disso, né? Principalmente, e
o que acontece? A sala de aula está completamente obsoleta. Todos os métodos que a criança consegue, desde a infância, enfim, já nasce com seu computador na mão, a sala de aula não conseguiu ter esses recursos, esses instrumentos tecnológicos que façam com que a aula seja muito mais atraente, não só no seu conteúdo, mas principalmente na sua motivação para o aluno. Então, eu acho que como muito bem o Chico falou, é uma soma de fatores que faz com que cada vez mais a educação, que é uma prioridade nacional, faz com que haja uma defasagem. E a educação, sendo uma defasagem, hoje a questão da renda e do salário vai decaindo. O país, cada vez mais que nós tivermos um aluno formado em ensino superior, um aluno com uma formação enfim, eficiente, o Brasil tende a galgar degraus muito mais expressivos. Sem dúvida, como tantos e tantos outros países. Fernando de Maria. Até dentro desse aspecto, professora, com a determinação de obrigatoriedade de recursos dedicados à educação, teoricamente, existem recursos para a educação. Mas, na prática, isso a gente não percebe avanços significativos, né, dentro desse aspecto. Na sua opinião, o que falta? Existem recursos, mas assim, não necessariamente falta uma política efetivamente de conjunto, porque também é uma coisa que é muito clara. Enquanto os municípios, de forma geral, eles estão ali, especialmente na pré-escola, no ensino Fundamental 1, né, que é as primeiras séries, quando passa a responsabilidade para o Estado, aí a situação muda completamente. Isso também, o fato dessa distância, isso dificulta também. Você veja bem, é um gerenciamento de recursos. Da primeira ao 9º ano, vamos falar assim, a 9ª série, compete essa esfera da legislação ao município. E a partir de então, né, do governo estadual, do governo federal. O que acontece? O PIB, a distribuição do PIB, ela é desigual. Ela é muito mais distribuída para o ensino superior, como eu falei, a questão de 1%, e esse 1% distribuído ao ensino superior, ele se ombreia às grandes cidades, por exemplo, Noruega, Estados Unidos, onde nós temos um investimento da quantidade de alunos, 65% do alunado da faixa de 18 a 24 anos frequenta os bancos universitários, quando hoje no Brasil nós temos que essa faixa não chega a 13%. Então, além desses recursos concentrarem-se no ensino superior, o que nós temos? Não existe uma qualificação docente. Porque não adianta você ter uma distribuição de recursos se não houver programas que esses recursos possam ser gerenciados. O que não existe também é uma continuidade administrativa. Nós vemos, por exemplo, até a secretária Dalma Dallari fez um comentário interessantíssimo em uma coluna recentemente, que quando ela era secretária de Educação, houve uma sessão do Conselho Nacional de Educação, onde as faculdades de medicina teriam que completamente serem extinguidas, vamos falar assim, da questão de pleitearem mais vagas, da questão de poderem ter, enfim, um avanço maior. Era quase que proibido que qualquer instituição, quer sendo pública ou privada, pleiteasse o ensino médico no país. Hoje nós estamos completando a volta, né, do semicírculo completamente. Então, ela se refere exatamente a isso. São políticas públicas que não têm uma continuidade e no ensino básico a gente vê exatamente isso. O grande gargalo ainda é o ensino médio. O ensino médio, e que é de responsabilidade do Estado. Porque, como disse o Fernando, quer dizer, o ensino fundamental 1, por conta do município, funciona, enfim. Agora, professora, veja, é inevitável a comparação. O ensino médio, no ensino privado, funciona. Não falta professor, não falta professor de matemática, não falta professor de português, de história, geografia, física. Professores que, infelizmente, lamentavelmente, faltam no Estado, no ensino médio estadual. Por que não se adotar? Por que dá certo no ensino privado e não dá certo no ensino público? É um gerenciamento. É gestão. Enfim, é uma gestão de recursos. As escolas particulares estão, enfim, adotando a tecnologia como um meio
para que o aluno possa, enfim, é o material didático, é a sala de aula ampliada. Hoje a sala de aula não acontece mais em 4 paredes. Hoje o aluno é convidado, enfim, a estudo de e-mail, a poder participar, a trabalhar como projetos, como, por exemplo, acontece no Colégio Santa Cecília. Hoje nós estamos alunos levando-os à Assembleia Legislativa para que eles possam fazer essas propostas, participar, enfim, ter voz ativa. Existe uma dicotomia, sem querer você levar a questão do público e privado, mas o que a gente sabe que houve uma evolução da questão da gestão, quando, infelizmente, apesar de nós termos tido, enfim, muitos progressos também na rede pública, enfim, há oásis de excelência, nós sabemos que há, enfim, diversos modelos que podem ser aqui, enfim, citados, a questão também do ensino à distância. Hoje nós temos escolas que conseguem formar muito bem seus professores, enfim, dessa nova metodologia. Então, o que a gente quer fazer entender é que sempre que há uma descontinuidade ou uma falta de gestão, falta de estímulo, enfim, onde a família é chamada a participar. Hoje nós temos a Associação de Pais e Mestres, por exemplo, na rede pública, que funcionam perfeitamente, estão integradas, fazendo com que a criança tenha uma continuidade em casa daquilo que foi visto e revisto em sala de aula. Eu acredito que é uma série de fatores que o Brasil precisa crescer, precisa dominar, principalmente falando da questão da administração de recursos, da administração de competências, porque hoje nós temos que deixar com que o diretor seja realmente uma figura, um líder na sala de aula, enfim, seja um condutor daquele colegiado que lá acontece. Mas aí pela sua competência, pela sua autoridade, e não muitas vezes por indicação, por razões políticas que acabam prevalecendo no ensino público, né? Porque recursos existem. Isto está mais do que provado, recursos, os municípios investem em educação, o Estado, a União. Agora, de fato, o que parece que falta mesmo é gestão, gerenciamento, como bem disse a professora Silvia. Professora, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília. Há 50 anos formando e educando gerações. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana, você fica bem informado ao ler o jornal POC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal POC News. Gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126.
8 horas e 29 minutos, este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. E nesta segunda-feira, dia 5 de agosto, nós estamos recebendo com muito prazer a reitora da Universidade Santa Cecília, professora doutora Silvia Ângela Teixeira Penteado, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Fernando de Maria. Temos uma pergunta de um internauta, não é isso, Paulo? Isso mesmo, Chico. Nós já tocamos nesse assunto sobre o IDH, mas eu acho que vale a pena a gente manter a pergunta aqui da Maria Tereza, ela que participou do programa através do e-mail je@enfoquecom.com.br, onde você também pode aqui participar do programa. Então, a Maria Tereza do Imbaré, ela faz a seguinte pergunta para a reitora. Como a senhora recebeu a notícia do IDH dos municípios brasileiros, em que coloca Santos em terceiro lugar no país em educação? Enfim, de uma maneira ufanista, mas também de uma maneira muito compromissada, porque nós sabemos que o mesmo IDH apontou que, apesar de nós termos avanços, a questão da evasão ainda é muito grande. Nós temos 24% da nossa população, enfim, que está ausente da escola. Então, é um dado preocupante. Muito preocupante. Nós sabemos que, junto com a questão do IDH local, aconteceram diversos investimentos da rede pública, a questão da carreira docente, a questão de investimentos em sala de aula, as parcerias com universidades. A Universidade de Santa Cecília tem diversas parcerias com as prefeituras locais. Então, isso acontece de uma maneira com que cada vez mais a escola possa estar preparada, a bolsas para professores nos cursos de pós-graduação da universidade. Sim. Então, eles estão estimulados a fazer cursos lato sensu, de mestrados, enfim, há essa articulação, universidade, poder público, isso realmente movimenta a universidade e movimenta a escola também. Porque a universidade tem um retorno daquele aluno que ela está formando, que é um aluno que vai estar em sala de aula, mas, por outro lado, acho que nós podemos melhorar cada vez mais. Preocupa-me, em nível nacional, saber que o ensino médio brasileiro ocupa a 33ª colocação de um rol de 35 países. Enfim, então o ensino médio brasileiro está num nível defasadíssimo. O que acontece? O aluno não tem estímulo para estar na sala de aula, ele muitas vezes é chamado para ou estar no campo, ou estar em outra atividade, ou começa a trabalhar muito cedo, não consegue se conciliar ainda estudo, trabalho, motivação, e esse aluno não consegue fazer esse salto para o ensino superior. Professora, só para não perder a oportunidade, em que medida a polêmica, enfim, progressão continuada ou progressão avaliada contribui para esse estado, essa situação? Bom, há duas situações que nós teríamos que analisar. A questão de uns 5 anos atrás, a progressão que nós conhecíamos e que existia na época, onde o aluno automaticamente migrava de uma série a outra e só ao término do ensino fundamental é que ele era mensurado, avaliado, fez com que também o professor deixasse de ser cobrado da questão de conteúdos, de atitudes, de habilidades que estão inerentes à formação, não só conteudista, não só a questão daquele quantum de matéria, mas principalmente da formação mesmo em si, que o aluno precisa carregar para as outras séries que estão vindo a seguir. E também da parte do aluno, se ele sabia, estudando ou não, ele não seria cobrado, isso fez com que ele ampliasse as suas reservas nesse momento. Então, eu acho que o que existe hoje nós temos um ciclo de avaliação sistemática e continuada que começa com a avaliação do diretor, do professor, que começa com cobrança dos nossos governantes, enfim, de Congresso, enfim, de governadores, para que essa questão hoje que nós temos que melhorou o ensino, sim, pela questão da Bolsa Família, por exemplo, com a distribuição da Bolsa Família, houve esse entrosamento, essa melhoria, mas nós temos que pensar em multiplicadores que possam gerar especialmente uma nova conduta,
realmente uma nova postura, não só uma questão assistencialista, sim, mas principalmente uma questão moral e principalmente uma questão real. Entendi. Fernando de Maria. Exatamente o que a senhora tinha comentado, especificamente do ensino médio, né? Esse aluno do ensino médio, que às vezes por graves problemas, ele chega à universidade por uma série de fatores, o vestibular, mas também hoje também pela questão do ProUni, tudo isso facilita também algo que era praticamente impossível no passado, né? Era muito mais difícil, né? Esse perfil do aluno, a universidade ela tem identificar assim alunos que vêm de uma determinada do ProUni em relação a alunos, existe diferença nesse sentido, alunos que vieram da escola pública em relação à escola particular? Veja bem, hoje de um modo geral, o aluno que é proveniente do ensino médio, ele tem algumas deficiências ao longo da sua formação. Né? E eu acredito que o ProUni, o FIES, enfim, bolsas de empresas, hoje a universidade tem diversas bolsas de empresa, estímulo para que o aluno trabalhador possa estudar. Então, o aluno, ele não é contra estudar, ao contrário, ele chega com muita vontade de estudar. O que acontece é que, pelas deficiências que ele tem, nós temos que trabalhá-lo de uma forma muito diferenciada hoje, para que ele possa realmente crescer. E esse crescimento nós notamos aqui. Por exemplo, nós temos que fazer em diversas faculdades um nivelamento com o aluno no primeiro ano da faculdade, para que o grande valor da faculdade é fazer com que esses alunos que são provenientes de uma baixa renda ou que têm grandes deficiências no ensino, possa chegar àqueles alunos que concluíram o curso numa escola de qualidade, principalmente uma escola, muitas vezes, de ensino superior, de ensino particular, né? Com que eles têm hoje, você sente muitas vezes que eles têm hoje uma formação diferenciada. Lógico que há talentos, tanto na rede pública como na rede particular, mas de levantamentos que fizemos, esses alunos que, pelo seu esforço provenientes da rede pública, conseguem chegar a grandes resultados ao término do seu curso. Professora, eu queria fazer referência agora a uma palestra que houve quando a reabertura do segundo semestre dos cursos aqui da Universidade de Santa Cecília, que foi proferida pelo professor Luiz Marins, e foi dirigida a todos os professores da Universidade de Santa Cecília, né? E ele fez uma constatação muito interessante, porque hoje vivemos a era do conhecimento, a era tecnológica, da velocidade, do ritmo, do som, da imagem. E o aluno está exatamente nessa sintonia. E muitas vezes os professores não estão, até são gerações, afinal, diferentes. Mas há uma preocupação da universidade em se estabelecer essa nova linguagem. E era nesse sentido que eu queria lhe perguntar. Quer dizer, para este segundo semestre, o que teremos de novidade na Universidade de Santa Cecília e, sobretudo, nessa área tecnológica, professor? Principalmente esse entendimento de nós estamos trabalhando o professor como mediador. Então, esse professor está sendo qualificado dentro de recursos que a universidade tem. Afinal, nós temos um sistema de televisão aqui dentro. Então, ele pode usufruir de todas essas plataformas que a universidade já tem, já goza e se esforça cada vez mais. Hoje, a biblioteca virtual é um recurso para o professor fantástico. Sim. Periódicos da CAPES, do CNPq, ele tem a condição de poder melhorar a sua aula. Além do mais, há dentro da plataforma de ensino da universidade o material didático, que faz com que, vocês como docentes sabem disso, que faz com que cada vez mais o aluno possa rever aquela aula, possa atualizar-se, enfim. E ele está constantemente dentro de toda essa metodologia que é inerente a ele. Mas nós temos que tomar muito cuidado e fazer com que a tecnologia seja realmente um meio e não um fim. Fazer com que a gente não se
perca o principal, que é a formação do aluno, fazer com que todas essas empresas que procuram a universidade, o que esse aluno siciliano tem diferente? Exatamente essa visão crítica do mundo, essa amplidão de considerações que ele tem para entender o que seja, enfim, a cidadela hoje global. Esse aluno, por exemplo, tivemos alunos que foram à Bélgica, à Holanda, puderam lá constatar a situação dos portos mundiais. Esse aluno que chega, Chico, ele chega com uma outra cabeça. Claro. Ele, enfim, compartilhou de outras experiências, conviveu com uma outra realidade cultural. Mesma coisa aquele que foi para o Amazonas, por exemplo, uma aluna de odontologia, a Andréia, foi no Amazonas, ela chegou professora. É uma realidade completamente diferente. Então, é essa emancipação humana, cultural, enfim, cidadã, que a universidade precisa ter, Chico. Até porque não há nada mais bonito, né, mais belo do que dividir o conhecimento, do que partilhar o conhecimento, quer dizer, uma comunhão permanente. O aprendizado, ele é eterno. E, portanto, nada mais bonito do que isso. Fernanda Maria. Professor, até dentro dessa linha, Santos está se preparando para se transformar num polo tecnológico, né, que tem um papel fundamental às universidades, né? Como que as universidades, no caso a Unisanto especificamente, vai apoiar, inclusive a Petrobras, semana passada, divulgou que vai investir aqui numa construção do polo, um centro específico, né, para atendimento na área de petróleo e gás, e, obviamente, as universidades estão sendo chamadas aí para dar esse apoio aí e fazem parte desse processo, né? Santos, inclusive, é um dos polos tecnológicos no estado de São Paulo, em razão também do apoio das universidades privadas, né? Como que a Unisanto está inserida nesse contexto? O Parque Tecnológico de Santos pretende, isso com um esforço muito grande do governo municipal, fazer com que Santos dê um grande impulso à atração de empresas, captação de empresas, de inovação tecnológica. Isso porque já ficou provado que desse casamento, empresa, universidade, governo, nós podemos melhorar a questão da empregabilidade, da renda e principalmente fazer com que grandes municípios, como é o caso de São Caetano de Campos, como por exemplo universidades do Sul, ou então Stanford, enfim, outras fora do país, deram um grande crescimento por causa da base tecnológica. As universidades da região já estão empenhadas, tanto que doaram suas áreas, seus laboratórios, que compõem hoje o Parque Tecnológico de Santos, fora aquilo que está sendo erguido e com certeza será aprimorado. O Santa Cecília tem, junto com uma empresa, a primeira raiz que vai ser criada é de uma empresa do Santa Cecília, que pertence a um professor aqui da casa, junto com a universidade. Então, tanto isso vai possibilitar com que o aluno possa, muitas vezes, iniciar-se cientificamente, a pesquisa possa sair dos bancos universitários e estar gerando patentes, porque hoje há, principalmente no país, uma grande defasagem na questão da patente e principalmente do que a indústria brasileira pode investir em tecnologia. Então, eu acredito que é um grande salto, principalmente saindo da questão não só do mercado de petróleo e gás, que hoje é um mercado emergente, mas fazendo com que a pequena e média empresa, que hoje é absoluta em termos de percentual do país, 96% hoje da indústria brasileira é composta de pequenas e médias empresas. Então, é um coeficiente muito grande que precisa do apoio da universidade, do apoio do governo, e eu sinto que há muito interesse, enfim, da prefeitura local para que tudo isso possa ter esse salto de qualidade. E outra preocupação, professora Silvia, da universidade, da Unisanta,
com relação a outro problema também muito ligado a nós, que é a questão logística, considerando-se o Porto de Santos, que é o maior da América Latina, um dos maiores do Hemisfério Sul. E essa questão logística também é uma preocupação de investimentos da universidade, não? Sem dúvida. Nós temos grupos, não só grupos de pesquisa que estão debatendo essa questão logística, há um mestrado específico para isso, de engenharia mecânica, sim, que uma das áreas envereda exatamente uma das linhas de pesquisa, essa questão da logística, essa questão da automação, enfim, de acessibilidade, claro, à questão do porto. Recentemente, a universidade se constituiu em um nó avançado da RETE, que é uma rede internacional. O professor Adilson Gonçalves, sim, vai viajar agora a Santander, na Espanha, para poder expor sobre a questão do papel fundamental da Unisanta em relação a isso, e vamos também ter um seminário, até faço convite a especialistas interessados para que possam participar agora no início de setembro, dias 12 e 13 de setembro, nós teremos um grande seminário aqui, querendo ouvir empresas, especialistas na área do porto, enfim, governos, porque eu acho que nós temos que trabalhar de uma forma integrada, claro, né? Porque hoje o que vemos na entrada da cidade em relação à questão, enfim, da rede de caminhões, da questão, enfim, do tráfego. É para a economia nacional, né? Economia nacional, das riquezas que escoam e do tempo, enfim. Então, eu acredito que a universidade está muitíssimo empenhada, há diversas linhas de pesquisa, há diversas alianças que são feitas com os governos, enfim, nas diversas modalidades, para que esse tema possa cada vez mais ser debatido, discutido e que a gente chegue a um consenso. Muito bem. Professora Silvia, peço a sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 5 de agosto. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer a reitora da Universidade Santa Cecília, a professora doutora Silvia Ângela Teixeira Penteado, e o colega jornalista e professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação, também da Unisanta, Fernando de Maria. Temos mais uma pergunta de um internauta, não é isso, Paulo? Temos, Chico. É a dona Alzira, moradora da Aparecida. Ela faz a seguinte pergunta para a reitora. Como os moradores da cidade podem ter acesso aos serviços prestados pela Unisanta, como, por exemplo, odontologia e fisioterapia?
Dona Alzira, é um prazer poder responder essa pergunta, porque a universidade tem um cunho social muito grande. No seu último balanço, cerca de 3 milhões de atendimentos, enfim, no último triênio foram prestados. E realmente não só a questão das nossas clínicas de fisioterapia, de odontologia, o serviço também judiciário, o juizado especial civil, enfim, diversas outras, a brinquedoteca, enfim. Todos os cursos possuem serviços abertos à comunidade. E para tal, vocês devem se inscrever ou através do portal ou procurar diretamente este serviço através da própria universidade. As chamadas, as demandas, as aberturas específicas, dona Alzira, de cada um desses serviços, por exemplo, a nossa clínica, a triagem, para que em cada uma das modalidades, não só os alunos de graduação, como de pós-graduação, possam prestar esse atendimento, sempre constantemente orientados pelo professor, doutor. Realmente esse atendimento é da melhor qualidade possível. A Unisanta, ela é modelo em questão, por exemplo, de amputados, da bebê clínica, serviços que são prestados através de um móvel, como é o caso da odontologia, que nós temos de uma perua móvel, onde nós fazemos atendimento odontológico e diversas questões de câncer bucal foram diagnosticadas. A questão também do serviço judiciário, onde nós atendemos pessoas que têm baixa renda e possam ser os seus trabalhos na questão da justiça possam ser muito mais céleres. Tudo isso, Paula, faz com que o aluno tenha uma outra concepção de voluntariado, de cidadania, possa estar muito mais próxima da população, dos seus anseios e, como cidadão, ele possa se exercitar. Quando ele está formado, tudo isso, além da questão cultural, da questão intelectual, são anos de experiência que faz com que ele se torne muito mais humanizado. É importante ressaltar que o atendimento é gratuito e basta a pessoa procurar a universidade, essas clínicas específicas a que a professora Silvia fez referência. Fernanda de Maria, pois não, professora? Eu lembrei, Chico, que até estávamos falando há pouco sobre isso, a questão também da área esportiva, não sei, além de atendimento, enfim, na área de saúde, né, o esporte hoje também é um veículo de promoção, enfim, um veículo que faz com que a criança tenha noção de poder dividir, de trabalho em equipe, e também o parque polo esportivo da Unisanta é muito grande, está aberto à população que quiser fazer uso em diversas modalidades e é celeiro hoje, né? De campeões. Campeões mundiais, campeões olímpicos, alunos do Santa Cecília e também aberto a toda a nossa população. E esporte, vale lembrar, esporte é saúde. A senhora falava agora há pouco de saúde, praticar esporte também faz com que a saúde da gente fique boa. Fernando. Professor, até uma coisa interessante, eu sempre, a Santos acabou se tornando uma referência hoje, né? Com uma cidade também universitária, apesar de não ser ainda tão porque a gente sempre lembra como os principais polos econômicos, o porto, né? Claro, o turismo, agora a cadeia de petróleo e gás, mas também temos uma potencialidade universitária extrema, ainda mais com o advento de universidades públicas vindo para cá também, com a Unifesp, a própria USP ainda engatinhando tudo, né? E voltando até a ideia do polo tecnológico, só acho que é possível unir esforços para que vender a cidade de Santos, entre aspas, obviamente, como uma cidade universitária, como acontece com São Carlos, acontece com a própria Campinas, que não era nada antes da Unicamp, né? Se não fosse a Unicamp, Campinas seria uma cidade qualquer, que a Unicamp deu um avanço muito grande. Sem dúvida, Santos hoje é o terceiro polo do estado universitário. E isso atrai estudantes, primeiro, de todo o país. Nós, por exemplo, na Unisanta, temos alunos, enfim, da Bahia, enfim, de todos os estados brasileiros. Temos estudantes fora do Brasil que já procuram a Unisanta, não só através de vir à distância estudar, mas principalmente frequentar os seus bancos universitários. Hoje, Santos é embrião de progresso que faz com que a sua renda econômica, além disso que já foi citado, também se constitua na educação. E trabalhar, eu vejo como um impulso, um ímpeto econômico, trabalhar a educação através de atrelado à educação corporativa.
Hoje fazer com que essas empresas, que hoje do Polo Petroquímico do Poatã, enfim, empresas do Porto, possam, aliadas da universidade, terem um ganho vertiginoso, principalmente em questão de qualidade prestada à sua clientela, qualidade prestada aos seus funcionários e principalmente qualidade do produto que é gerado dentro dessa empresa. Porque se ela estiver associada cientificamente a uma universidade, o conceito que ela tem é completamente outro, né? Conceito de autonomia, conceito de gestão, conceito... Hoje nós damos cursos, por exemplo, para empresas como Enxúlio Berger, nós temos aqui dentro da universidade, para que ela possa ter um crescimento não só de equipamentos, porque a instituição tem diversos equipamentos de ponta, que muitas vezes estão chegando ou antes nessas empresas ou concomitantemente com elas. Então, isso goza de um referencial muito grande. E nós temos que saber explorar, né? A senhora fez referência agora há pouco a um seminário de logística que está sendo organizado pelo professor Adilson Luiz Gonçalves, que, inclusive, nós vamos convidá-lo para que participe aqui do programa quando a véspera do seminário. Mas um telespectador, o Uriel Vilas Boas, um abraço a você, Uriel, que sempre participa conosco, e ele faz uma proposta, professora Silvia, de que a universidade promova uma conferência com especialistas, entidades assistencialistas, enfim, entidades religiosas, a respeito da população de rua, que é um dos problemas sociais da nossa cidade, da nossa região, do nosso país, podemos dizer assim. Então, ele sugere que a universidade promova uma conferência, fica aqui o registro. Ótimo, muito bem, Uriel. Eu acho que, além de ser procedente, é uma ação que a universidade tem se debruçado constantemente, de forma que não hajam segmentos e ações pontuais, mas que haja uma política de entendimento à questão social muito mais ampla, né? Hoje nós sabemos que a pobreza, ela é como muito bem falou a professora de Maria, a pobreza ela tem uma raiz da feminização da pobreza, né? Geralmente é a mulher que hoje ela é arrimo de família e que ela, enfim, tem muita dificuldade, além de toda essa questão de preconceito, né? Nós tivemos recentemente uma moradora de rua, até foi amplamente divulgado, que chegou aos bancos universitários, enfim, pelo seu talento, pela sua capacidade, com todo o apoio, enfim, da universidade. Então, eu acredito, sim, que fazer essa promoção de desigualdade, para que a gente possa ampliar a questão da igualdade social, é um papel da universidade. Mas eu vejo isso não de uma forma isolada, mas como nós fazemos, trabalhando nos diversos fóruns, enfim, Conselho Municipal, enfim, fazendo com que a universidade possa ter vez e voto, mas porque não é função dela só poder, ela se tornava impotente, né? Sem deixar de esquecer que a função vital da universidade é essa geração, promoção do conhecimento, formação de cidadania, mas atentar para essas alianças. Eu acho que a universidade tem que buscar a sua participação, fazer-se presente como ela faz. Eu acho que a Unisanta tem esse caráter social muito bom, mas, Uriel, eu primeiro cumprimento, eu admiro muito, mas, sem dúvida, é uma questão importante que não vamos deixar esquecida. Importantíssima e que deve ter um tratamento metropolitano. Não se pode perder de vista que estamos numa região metropolitana importante, a primeira do país, e essa questão da população de rua tem que ser tratada dessa forma. Fernando de Maria. Professor, só para a gente terminar, que o nosso... Já estamos no limite. Passa rápido. Quais são os novos cursos, investimentos que a universidade está fazendo, né? Nesse sentido, o novo prédio está sendo construído aqui ao lado, né? Então, quais são os novos cursos e investimentos aí, pelo menos, para os próximos anos? Enfim, a nossa grande preocupação agora é você fazer chegar ao aluno trabalhador cada vez mais o acesso à educação. A Unisanta, que se iniciou, enfim, atendendo essa clientela, quer fazer com que essa evolução possa ser cada vez mais dinâmica. Enfim, os cursos de graduação,
Hoje nós temos diversos cursos criados, diversas habilitações sendo formadas na área de ensino superior e também nos mestrados. Enfim, novos cursos de mestrados, o doutorado que está por vir aí na área de sustentabilidade, tão importante para a universidade. Cursos à distância também, a universidade está ampliando diametralmente essa sua área, que é uma área tão importante, tão vital. Mas esse novo prédio vai poder atender a área da saúde, ampliando mais ainda o atendimento das clínicas. A questão da pesquisa, nós vamos ter salas específicas para essa ligação com empresas, para a ligação com governos, enfim, para que se discutam fóruns, enfim, onde cada dessas da pesquisa possa chegar, as vias de fato possam se transferir para a realidade e principalmente ampliar a questão da biblioteca também. Hoje a biblioteca é a maior da nossa região, hoje em questão de área construída, mas nós queremos fazer com que esse conforto ambiental o aluno possa ter condições para ter uma escola melhor, né? De qualidade e fazendo com que o conhecimento possa ser cada vez mais abarcado. Muito bem. Professora Silvia, gostaria muito de agradecer a sua presença. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque, tá certo? Agradecer também ao colega Fernando de Maria, a Paula Paparelli, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir das 8 horas da manhã. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Obrigado. Muito obrigado. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.